A prótese tem complicações? Quais as complicações que uma prótese pode ter, cara? Essa pergunta é importantíssima, né? A gente falou muito dos benefícios, né? Atividade depois da prótese, mas o que pode acontecer de errado? Então a gente pode dividir isso em dois momentos. O momento inicial, logo que fez a cirurgia, né? Na internação, primeira semana, segunda semana, e mais para frente. Inicialmente, quando a gente faz a cirurgia de prótese, a gente tem que fazer um corte grande, não dá para fazer com corte pequeno, não dá para fazer por vídeo, isso aí é inviável, porque a gente tem que substituir a articulação. Então, é uma cirurgia de média, é uma cirurgia de grande porte. Então, é uma cirurgia que pode ter sangramento depois, é uma cirurgia que pode ter infecção, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas logo que fez a cirurgia, no momento da cirurgia, você pode ter uma lesão de vaso, que é uma coisa muito pouco frequente, mas pode ser uma coisa séria. Se machuca um vaso importante, o sangue não chega na perna, isso pode causar complicações até de uma amputação. Tá? Mas isso é extremamente não frequente. Lesão de nervo, pode cortar algum nervo na hora da cirurgia e aí perde movimento, perde sensibilidade para baixo da perna, também é muito pouco frequente. Durante a internação, depois que faz a cirurgia, pode sangrar, então às vezes a pessoa precisa receber transfusão sanguínea, complicações com transfusão também não são frequentes, mas podem acontecer. Trombose, quando algum vaso tem um trombo, tem um coágulo que entope, e esse coágulo entope na perna, isso não é um grande problema, mas esse coágulo pode subir para o pulmão e entupir o pulmão. A maioria das vezes esses coágulos eles são imperceptíveis, a pessoa não percebe que teve. Se perceber, vai sentir falta de ar, dor na panturrilha, né, no caso da trombose, e falta de ar no caso da embolia pulmonar. Se for uma embolia pequena, isso passa também, não deixa nenhuma repercussão clínica, nenhuma sequela, mas se tem uma embolia grande, pode até ficar com problema pulmonar e pode até ir a óbito, que também é extremamente pouco frequente. Claro que prótese a gente não faz em paciente com 20 anos de idade saudável, a gente faz em pacientes idosos, que muitas vezes têm pressão alta, diabetes, problemas cardíacos, então é uma cirurgia para paciente com comorbidades. Então, a chance de ter esse tipo de problema, alguma arritmia cardíaca, a chance aumenta, porque é uma cirurgia grande. É uma cirurgia longa? Não. A gente faz uma prótese em 1 hora, 1h30, às vezes menos de 1 hora a gente coloca a prótese e finaliza a cirurgia. E o sangramento muitas vezes é pouco também, mas por ser uma população mais idosa, existe risco. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, não, a minha mãe tem artrose, tem muita dor, mas assim, cirurgia nem pensar porque ela tem muita idade. Quantos anos ela tem? Ela tem 75 anos. 75 anos é a idade média, assim, para colocar uma prótese. A gente está acostumado a colocar prótese nessa idade, às vezes coloca com um paciente com 90, mais de 90 anos de idade. Então é uma cirurgia que a gente está acostumado a fazer nesse tipo de paciente. Ele faz uma preparação pré-operatória, avaliação clínica cardiológica e só vai para a cirurgia se ele tiver condições clínicas, tá? Então essas complicações logo depois da cirurgia, elas existem, mas geralmente vai muito bem. Outra complicação que a gente tem, que é uma complicação que a gente mais teme, é a infecção. É quando alguma bactéria se aloja no joelho. E a bactéria, quando aloja no joelho, ela gruda na prótese, forma um biofilme. Então, a bactéria adere na prótese. E se a gente dá antibiótico, mesmo na veia, muitas vezes não resolve. Aliás, a maioria das vezes não resolve. Então, quando a gente tem infecção, a gente tem que limpar. Tem que abrir o joelho e fazer uma limpeza. E se essa infecção já está lá há mais tempo, mais de 15, 20 dias, a gente tem que tirar aquela prótese que está lá e limpar e esperar, às vezes, um tempo, 1, 2 meses, para recolocar outra prótese. Às vezes dá para fazer no mesmo tempo, tira e coloca. Então, essa complicação de infecção, ela acontece em torno de 2 a 4% dos casos, isso depende da cidade, do hospital, isso varia um pouco, mas é uma complicação mais frequente. E essa é a complicação mais temida, que as pessoas falam, tive rejeição. Na verdade, não é que rejeitou a prótese, é que infeccionou a prótese. E essa daí vai dar trabalho. Um antibiótico prolongado, um antibiótico na veia, mas é uma coisa que a gente resolve. Na grande maioria das vezes, essa complicação a gente também resolve. E às vezes a pessoa faz a cirurgia, vai tudo bem, depois de muito tempo, às vezes anos depois, ela tem infecção. Então pode ser alguma bactéria que estava circulando no organismo, que se aloja no joelho e infecciona a articulação. Essa infecção é a infecção tardia, que a gente chama, ou alguma bactéria que ficou alojada na região na primeira cirurgia, mas ficou lá quieta, sem sintomas, e depois de um tempo ela começa a proliferar. A gente nunca tem certeza se essa bactéria já estava lá ou não, né? A não ser que tenha outros indícios, né? Por exemplo, a pessoa que está com alguma infecção em outra parte do corpo e no mesmo momento começa a ter no joelho. Então a gente entende que essa bactéria veio de outra região. Mas às vezes a gente não sabe. De qualquer forma, é uma infecção e tem que ser tratada. Essa acho que é a maior complicação que a gente tem nas próteses de joelho, é a infecção, mas como eu disse, é pouco frequente.